Troja, den Schokring, alle en Thor, den Frode. Frode, den Sauron, Ahmed, Solo Hanyam. Boa tarde, amigos queridos do Senhor. Hoje eu sinto vontade de ler e compartilhar com vocês o Salmo 121. Tome isso como um presente do Senhor para o seu coração. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É com esse salmo que a gente quer abençoar o seu coração nessa tarde e convidar vocês para mais um debate com a Dorinha, com a Cláudia, com a Karine e com a Ana. Eudóxia, que está aqui do meu lado. Então, Dora, escreveram para a gente? Sim, nós temos um e-mail da Tamires e ela escreveu para nós dia 8 de agosto. Fui criada na igreja e também criei meus filhos dentro da igreja. Hoje eu sou divorciada desde que meu filho fez 3 anos de idade e hoje ele tem 21 anos. 3 anos atrás ele me disse que se tornou ateu e este ano veio me falar que é homossexual porque se descobriu estar gostando de uma pessoa do mesmo sexo. Porém ele diz que ele foi a primeira pessoa da vida dele nesse tipo de relação. Eu acho que ele tem muitos conflitos porque ele vai à psicóloga toda semana. Não sei se ele é feliz, assim, porque ele faz faculdade e passou a morar com uma amiga próximo da faculdade. Mas quando a gente está junto, ele é muito amável comigo e fala que se sente feliz. Será que uma pessoa que foi criada na presença de Deus se sente bem neste tipo de relação? Tudo que eu ensinei a ele, quando li a Bíblia junto com ele, se tornou um conflito interno dentro dele, por isso que ele procura psicóloga. Gostaria muito que vocês me ajudassem, pois desde o dia que ele passou a frequentar a nova Acrópole e depois se tornou ateu e depois foi estudar, ele voltou e me disse que era homossexual e eu já emagreci 12 quilos. Não tenho fome, não tenho vontade de sair, só fico em casa orando, até que um dia eu descobri o site da VMVTV, exatamente há 10 dias que eu passei a assistir. Às vezes eu me culpo se eu errei e se Deus está me punindo de alguma coisa que eu fiz. Eu espero em Deus, eu vivo somente esperando o milagre de Deus na vida dele. Aguardo uma resposta sua. Se acontecer alguma coisa com ele, e se ele estiver nesta vida, ele irá para o inferno? Tamires. Pois é, Tamires. Você começa aqui dizendo que foi criada na igreja e que levou seu filho também para a igreja e desde pequenininho ele foi ensinado. A palavra diz que se a gente ensina a criança no caminho que ela deve seguir, ainda quando ela for velha, a palavra não fugirá dela, a palavra estará sempre trazendo o caminho certo para ela, independente da hora. Acontece que ele tem que ter ouvido a palavra. A gente não sabe a que ele foi exposto. Se ele foi exposto a muita doutrinação, repressão, manias e doenças da igreja, não deu suporte a ele. Mas a sua fé vai agir no coração dele como na hora certa. Ele, pela a fé que você tem, ele vai buscar o seu Deus, se ele não tem ainda Deus como residente nele. Agora,
Tamires, é claro que ele se declarar ateu tem dois probleminhas aí. Em primeiro lugar, quando a gente leva a criança desde muito cedo à igreja e depois ela fica nessa adolescência, que às vezes para uns demora mais tempo, é claro que ela vai se rebelar. Isso partindo do princípio que a igreja que você levou o seu filho, que você frequentou, é uma igreja saudável que prega o evangelho. Se for uma igreja saudável que prega o evangelho, a resposta é uma. Se for uma igreja cheia de doutrina, de peso, a resposta é outra. Óbvio, isso você deve saber. Então, em primeiro lugar, você tem que ver, no programa passado a gente estava falando sobre impotência materna, né? E a gente não pode, tem essa impotência que a gente tem que encarar e a gente não pode querer que o filho, de repente, responda à vida como a gente gostaria até de ter feito, né? Porque se a gente pudesse voltar atrás muitas coisas na nossa vida, nós nos arrependemos de ter gastado a nossa juventude com tanta coisa que não valia a pena. Agora, você tem que saber que esse Deus que você confia ama o seu filho muito mais do que você ama. Então, essa dependência, quando se torna, essa impotência, quando se torna dependência de Deus, aí tudo vai para o lugar, porque você se sabe completamente amparada por Deus. Então, querida, ele ter se tornado um ateu, ele só está falando o seguinte: olha, se eu me descobrir homossexual, se eu me descobrir nesta condição, eu vou ter que ser contra tudo aquilo que eu ouvi, porque aquilo que eu ouvi não permite que eu seja quem eu sou. Então, em não permitindo não ser quem eu sou, eu me torno um ateu. Porque entre o que me ofereceram e o que agora eu sinto, eu fico com o que eu sinto. Essa pavor que você sentiu de ouvir isso do seu filho, nós todas entendemos como mãe, como mães. Porque, sinceramente falando, a vida que ele escolheu não é uma vida mais fácil. E a gente vê quantas cartas de pessoas com dificuldade de relacionamento a gente tem de relacionamentos que são aceitos totalmente, né, pela sociedade. A sociedade tá tentando dar um nó nas tripas para aceitar todos os tipos de relacionamento, mas não são todos os segmentos. E a gente sabe que há muita perseguição, principalmente por parte dos religiosos, não é? Porque Jesus mesmo não perseguiu ninguém, ele veio para salvar os homens e não para condenar os homens. Então, de maneira que você tem que esquecer também, porque você está muito aturdida pelas coisas que você aprendeu na igreja. Tanto é que a sua última pergunta é: será que se ele estiver nesta vida, ele vai para o inferno? Olha, você pode ir para o inferno sem saber. Se eu negar a Cristo, eu vou para o inferno. Agora, é quase impossível dizer que eu vou virar uma pessoa ateia. Eu não preciso virar ateia para ir para o inferno. Eu não preciso necessariamente de nenhuma condição para ir no inferno, a não ser o meu coração ter aderido totalmente às trevas. Foi isso que o seu filho fez? O coração dele aderiu totalmente às trevas? Não, não foi. É uma fase que ele está vivendo, essa coisa do ateísmo, o homossexualismo, ou como prefere o Caio, qual é o termo? Homossexualidade e homossexualismo, né? Não, ele fala da homoafetividade. Homoafetividade. Não importa como você queira chamar, o drama é sempre o mesmo, né? É pior quando é homossexualismo, né? Que a pessoa sai ali de tanguinha na parada gay, que é ridículo. Outro dia eu vi uma entrevista com o Ney Matogrosso falando a respeito disso, com muita propriedade até. Foi maravilhoso. Que é o fim da picada. Lembra que eu disse aqui que eu odiava a parada gay? Até porque eles agem contra eles mesmos. Eu acho que não tem necessidade de chamar tanta atenção para si. Mas é porque aquilo é homossexualismo. Né? É aquela diferencinha básica que o Caio faz. Mas quanto ao seu drama particular, esqueça a igreja. As pessoas têm uma dificuldade enorme de esquecer a igreja e lembrar de Deus. Ela mesma fala aí no e-mail que quando ele vem à casa dela, ele é muito querido com ela,
que ele Estão é bem. um filho, né? Ela tem que ser grata por isso. Dá para notar que o relacionamento dele com ela é dócil, é respeitável. Então aí você se questiona, né? Aonde há trevas nisso? Pois é, ela tem que acolher o filho dela agora na escolha que ele fez, respeitar. Enquanto estava sobre o governo dela, o domínio dela, o controle dela, você levou ele a fazer aquilo que você achava certo, levou ele para sua igreja, tudo ótimo, tudo bem. Mas agora ele está andando com as próprias pernas, então cabe a você agora falar, olha, daqui para frente eu entrego você na mão do nosso Senhor. E assim, Você pode falar que é ateu o que quiser, porque Deus não vai recusar você porque você está colocando diante da vida e diante de mim, que sou sua mãe, uma condição homossexual. Pelo amor de Deus, Deus não é assim, a igreja é assim. Então, se você quiser ter paz no coração, leia o Evangelho, leia a palavra de Deus, você tem intimidade com Cristo vivo, não com Cristo de páginas, não com Cristo de dogmas, mas com Cristo que pode salvar você dessa agonia de mãe, de potência de mãe, de achar que seu filho vai estar perdido de Deus, que ele vai estar perdido da própria alegria da vida, né? Então não fique entristecido seu coração, não seja uma codependente da doença dele, porque você diz que você está se fazendo mal, você já emagreceu 12 quilos, isso não é saudável. Tenha paz em Deus, não ande ansiosa por coisa alguma, entregue o seu filho ao Senhor, procure se abastecer na palavra, abra o site do Caio, bote lá a palavrinha homossexualidade, leia tudo a respeito para que você comece a se limpar dessas más ideias, desse mau ensino, e você comece a se fortalecer naquilo que realmente vale a pena, que é a palavra de Deus. O seu filho não vai para o inferno. E olha, não me irrita, porque quem mandar ele para o inferno é que vai para o inferno. Hein? Aqui a gente está mandando todo mundo para o inferno, que manda os outros para o inferno. É verdade. Mas brincadeiras à parte, vocês têm aqui alguma Lembra coisa daquele para dia falar? que eu falei a respeito o que diz a lei e o que diz a Bíblia? Aham. Acho que foi até meu fim da picada, nem lembro direito. Foi. É justamente isso. Quer dizer, vou colocar de novo que é um jogo de marketing, né? É você colocar na ideia da cabeça das pessoas que aquilo é o que vale. Então, pessoas que não... Ela, no caso, tem talvez até muito mais abertura, né, conhecimento, mas pessoas que não têm vivem disso, da informação que é passada. A lei diz que você não deve humilhar, né, tratar mal. E a Bíblia fala que se você for dessa condição, vai arder no fogo do inferno. Então, assim, até que uma pessoa vá, busque, realmente descubra essa verdade, já se foi muito tempo. Pois é, foi muita vida, foi muita esperança, foi muita coisa escoada. E E eu não lembrei... é à toa que é 10 dias que ela descobriu o site, né? 10 dias. E assim, é o Espírito Santo já falando. Já porque às vezes falando ela tá com ela. sequestrada. Eu já ouvi pessoas falando assim, se meu filho, se eu descobrir que meu filho é homossexual, ele deixa de ser meu filho. Falei, por quê? Por causa do sexo, a opção sexual dele vai fazer com que ele não seja mais seu filho. Então, e assim, pessoas Do mesma forma como evangélicas- tem mães que estão grávidas e quando vão ter o filho ficam danadas porque o filho é homem ou o filho é mulher. Como se que não Ou fosse qualquer filho. outra opção, não é nem a questão sexual. Mas eu tô falando, se no básico já ficam fica assim. Imagina né? o resto. Pais que vestem Você quer meninos uma de meninas porque princesinha. querem a menina. Não, e outra, você quer às vezes Homens uma que mandam a princesinha. menina ir jogar futebol porque queriam um homem. A minha irmã, É a mesma doença. Eu uma sofri menina isso. linda, servia de boneca na escola. Vestiam ela de boneca, porque ela era toda bonitinha, parecia mesmo. Adorava futebol, se jogava do primeiro andar, chamava Rose Furacão. Chamava os caras na chincha. Quer brigar? Tá pensando que você é quem? Sobe aqui. Ah, quer que eu desça? Peraí. Descia, batia, fazia. Então, assim, quer criar às vezes até mesmo uma princesinha e não vai conseguir, porque não é da Olha, pessoa. as pessoas realmente esquecem totalmente de Jesus. É. Essa igreja que a gente conhece aí, que não é a igreja de Jesus Cristo, que não é o corpo de Cristo, faz um mal desgraçado por essas coisas. Porque elas esquecem do principal da palavra, que em Tiago a gente vê que a misericórdia triunfa sobre qualquer juízo. A gente leu aquele trecho, aquele trecho não, foi uma, nem sei o que foi que o Caio escreveu ali,
Ah, é o Cura texto te- dele, que é a cura... Cura Um te texto no atingiu. site, mas eu não sei dizer qual é o título para lá procurar. A Que cura cada é outra. um é cada um, individualidade, A é o cura é modo de outro, tratar, uma coisa porque assim. fala que é homossexual, A sua homossexual, cura é o outro. homossexual para as pessoas, todos são iguais. Todos os homossexuais são iguais, como se dentro daquela pessoa não existisse Uma alma, uma pessoa, uma uma vida, gente. Ser, né? Bate que fala, tem gente aqui, tem uma gente diferente. Eu sou homossexual, mas eu sou diferente do outro homossexual, que é diferente do outro homossexual. Assim Eu como não eu sou sendo, diferente eu sou da Dora, diferente do da outro. Cláudia, da Karine e da Ana. E que Jesus morreu sou eu, por Jesus mim, tem- por todo mundo, né? Jesus trata de mim de uma Jesus. maneira individual, com carinho que ele sabe das minhas limitações, de até onde eu posso ir, até onde eu posso me compreender, porque eu tenho um Deus que é Pai, que é amor, que compreende você e trata do seu caso como um caso pessoal e único. Então as pessoas querem botar no mesmo cesto todas as pessoas, homossexual, homossexual. Adúltero é adúltero, prostituta é prostituta. Ninguém tem um caso, Banaliza ninguém o tem um sangue de modo, Jesus, ninguém tem né? um porquê. Porque. Aí diz, aí mas fala tá que vai dizendo pro que os inferno. adúlteros todos vão pro inferno. Ups. Eles não sabem que é o tipo de coração da pessoa que aceitou a treva de ser sempre um traidor. É completamente diferente. Então, eles querem fazer de Deus um carrasco. Eles querem fazer de Deus o juiz que vai atormentar a vida de todo mundo para sempre. Descanse no Senhor. Descanse. O seu filho está fugindo, dele. possivelmente, Filho é de Deus. condenação. Seu filho está fugindo é do inferno que essa igreja fez de confusão dentro. E não é culpa sua. Você fez o que pôde, você fez o que sabia, você fez o melhor por ele. Não se culpe, não culpe a ninguém. Principalmente não culpe a Deus. Deus está aqui para resolver o nosso problema, não para acrescentar problema. Nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas mazelas, das nossas angústias. Creia nisso. Apele para o Espírito Santo de Deus. Não faça orações formais. Clame por Jesus e fale, Jesus, eu preciso do seu socorro, eu preciso do seu consolo. Guarda o meu filho, tira esses pensamentos de inferno da minha cabeça, que isso é uma coisa tacanha, isso é uma coisa que é um assinte contra os céus. Então, em nome de Jesus, se cure disso e trate seu filho com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, que é o que ele merece. Você só é uma mãe boa se você é uma mãe de Deus? Então você é uma mãe ruim, porque não existe isso. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo... 1 Coríntios 13. Então seja em primeiro lugar mãe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso mesmo. Bom, a gente tem outro e-mail aqui da Isa. E é um e-mail muito longo. A gente vai tentar resumir um pouquinho aqui. Da Isis? Isa. Isa. Meu marido me deixou e foi embora, mas disse que vai voltar. A primeira vez ele foi para a Espanha e eu fiquei no Brasil quase 4 meses sem ele. Tive de arrumar um empréstimo para ir atrás dele. Quando nós dois estávamos aqui, eu tive que voltar para o Brasil. Ele quis ir também, sabendo que depois ele não podia voltar, porque as coisas entre Brasil e Espanha estão cada dia pior. Ele ficou mais 4 meses no Brasil e eu aqui sozinha, lutando para conseguir o bilhete de voo dele. Eu fui ao advogado me informar como eu podia fazer para arrumar os documentos, porque nós somos casados. E eu comecei a trabalhar com carteira assinada e dei entrada nos documentos dele. Bom, afinal, terminou meu contrato um tempo depois e só voltamos a trabalhar em outubro. Hoje eu estou vivendo de seguro de desemprego e o meu marido teve que voltar de novo para o Brasil. Eu passei o Natal, o Ano Novo, meu aniversário de casamento, Dia dos Namorados, tudo sozinha e sigo sozinho e já não aguento mais. Eu fiz um empréstimo para vir para cá e até o março do ano que vem é que eu termino de pagar. Não posso voltar porque aí no Brasil eu não conseguiria pagar. O meu marido agora quer me obrigar a voltar para o Brasil. Ele está trabalhando desde que foi há uns 8 meses.
e é impossível eu ir. Agora eu estou tentando ver se consigo trazer, mas não sei como, né? A vida está muito difícil aqui, tem 9 meses que eu estou sozinha, tem dia que eu tenho vontade de sair e encontrar alguém para matar o que está me matando. Já não aguento mais, tenho 32 anos, sou jovem, estou com a flor na pele, não posso seguir assim, é muita pressão psicológica para mim. Te falo que eu não consigo orar, não posso. Antes eu ainda era Jonas, agora eu não sou, nem eu me conheço. Por sentir tanto desejo, tanta falta de carinho e companheirismo, estou ficando louca. Há dias que choro e choro, há outros dias que não tenho lágrimas. Me perdoa, mas eu preciso de ajuda, ore por mim, porque já não posso mais, estou sofrendo muito. Eu resumi um pouco o e-mail dela, que era muito longo, Adriana. Ela está bastante aflita, né? Porque está sozinha lá. Ô Isa, você perdoa a gente, mas a gente não pode ler todo o seu e-mail, porque além de ser muito longo, extenso, ele é muito particular. E eu queria dizer para você o seguinte, nós aqui não temos a intenção nenhuma, aqui, olha, não tem nada nas mangas, entendeu? Aqui está todo mundo com o coração disposto a ajudar todo mundo, não tem acepção de pessoas, se é isso, se é aquilo, se é mais, se é menos. Não existe essa coisa da pecadora, do pecador, porque nós todos pecaram e carecem da glória de Deus e do perdão de Deus. Então não há distinção aqui, não é isso. Mas o que eu queria esclarecer, não só para você como para todo mundo, nós não temos a menor intenção de sermos conselheiras sexuais. Essa parte do seu e-mail, que você fala, nós não temos nenhum pudor de coisa alguma. Nós servimos a um Deus que diz, eu sou a porta, entra por mim, sai e acha pastagem. Nós nos envergonhamos de nada aqui. É só porque a gente não acha próprio. Entende? Nós não temos pretensão de ser Sue ou Hansen. Nós não temos pretensão nenhuma de coisa alguma. Então, é claro que nós vamos orar por você e você realmente precisa de muita oração. E eu peço ao Pai que toque o seu coração com amor, derrame o óleo dele, pense as suas feridas. Agora, o que eu sinto lendo e o que o pessoal de casa não vai entender, porque eu realmente não posso ler e nem explanar todo o e-mail dela aqui, mas saiba, em primeiro lugar, que o Senhor não vai te abandonar. O Senhor não abandona. Como a gente acabou de repetir aqui, nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Não temos. Nós temos um sumo sacerdote que vai entrar dentro do seu quarto, vai estar com as mãos estendidas para você, querendo te dar o socorro. Agora, você quer ser curada? Então você tem que saber de algumas coisas. Em primeiro lugar, você está completamente perdida. E não pode até nem ter sido culpa sua, mas a sua vida está totalmente, verdadeiramente uma bagunça. E não dá, e o seu e-mail também está muito, muito difícil muito confuso. De ser compreendido. Está muito confuso, né? A Dora fez um esforço grande, eu vi, para ler o seu e-mail. Mas isso não tira da gente a sensibilidade de ver que você está necessitada, em primeiro lugar, de uma mão. Em primeiro lugar, da disciplina de Deus. Então, olha só, a gente paga pelas más escolhas que a gente faz. Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito do seu marido. Quando há amor, mesmo que não haja dinheiro, há uma necessidade intrínseca de ficar junto. Então, se ele estivesse sentindo essa mesma necessidade que você tem de ficar junto dele, ele já teria feito todo o esforço possível e impossível para estar ao teu lado. Se vocês se amam de verdade, eu não ouvi nunca aqui a palavra amor, eu amo, ele me ama. Eu só ouvi dizer que ele ficou um tempo absurdo longe de você. Paulo fala explicitamente para que não se separem. Não se separe, não ser para oração. Exatamente.
Porque esse abrasamento em que você se encontra, e você é muito explícita acerca do seu abrasamento, acontece. Você ser uma jovem de 32 anos, isso aí é normal. Como você quis dizer, os seus hormônios estão à flor da pele. Isso vai dos 18, às vezes, até os 85. Né? Nas pessoas mais afoitas. Desse mal sofrem todos os irmãos. Aí Paulo diz, é melhor casar do que viver abrasado. Agora, você é casada e vive abrasada. Então, a gente não está entendendo o porquê. Você precisa só pensar o seguinte, seu marido realmente quer ficar com você? Ou é porque a vida dos dois está tão confusa, tão atada, tão embolada? O que parece é que ele está numa fuga. Que ele realmente está fugindo de você. Sabe? É duro dizer isso, mas você precisa acordar, porque você só tem 32 anos, e você precisa dar um rumo na sua vida. Você que já tem a licença, como é que se diz? O visto para ficar aí na Espanha, e se você acha que a Espanha é melhor do que o Brasil para você, então fique aí, meta a cara no trabalho, vá em frente, faça suas economias, não faça mais dívida, não abra mais buraco. E pense que esse afastamento pode estar sendo promovido pela vontade dele de ficar longe de você. Porque se você está abrasada, não estará ele aqui abrasado, isso não é para você fazer elucubrações. Agora, quanto àquele outro caso que você diz que não pode ser mencionado aqui, não dá para entender uma vez que você quer ficar ao lado do seu marido. Aquilo é uma tentação de São Serapião, que acontece com as pessoas que fazem isso, porque Paulo diz, não se restringam. Porque se restringir numa idade X e sem amadurecimento, vai dar nisso. Ainda mais porque sua vida está difícil, e quando a vida da gente está difícil, a gente quer compensar com outras coisas. E sexo é compensação de muitas coisas. Se você for pegar num filtro, passar por uma peneira, o que vai ficar de hormônio aí é o hormônio natural. O que exacerba esse hormônio são as nossas frustrações. Então, a palavra que diz, e aí eu já falo com todo mundo, aqui em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, no versículo 13, o Senhor tira a nossa máscara e diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Você sabe que toda tentação é um desejo que o capeta exacerba e a nossa própria cobiça faz virar um negócio enorme. Mas se você tirar o tapete desse bicho, é como a gente estava falando, se tirar a roupa do monstro, você ri do pinto dele, né? Então, tire a roupa, desfigure esse negócio, não fique fermentando, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Você já está toda levedada, dizendo, eu tenho direito de estar assim, porque eu sou jovem, estou abrasada. Já fiz o que pude. Já fiz o que pude, e o que não pude. E o jeito que ela descreve o estado físico dela, já mostra que quantos % do comprometimento da sua própria alma. A importância dela, para que direção já está né? envolvido com isso. Vai tomar um banho de água fria. Em nome de Jesus. Amém. Simples assim. Entra dentro do chuveiro. Se for elétrico, não liga. Só abre a água. Toma um banho de água fria, porque essa palavra aqui é um banho de água fria nas coisas que, eu não aguento, eu não posso. Tentação é uma coisa que você respira e passa. Nas querências, né? Se você ficar dizendo, eu tô com uma tentação, eu tô abrasada, eu sou uma mulher, meu marido já tá longe há muito tempo, não sei o que, não sei o que lá. Alimenta o monstro, né? O monstro cada vez fica maior. É claro. É claro. Agora imagina se isso não é um prato cheio para o adversário que quer nos destruir. Dele. Desmistifica, filha. Porque olha só. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá, ele não permite que ninguém, isso aí é a grande frustração do homem. Porque eles acham que caíram em tentação, porque a tentação foi maior do que tudo. Foi maior do que eles. Foi maior do que a própria possibilidade que Deus deu ao homem de se conter. E não foi, isso é mentirinha cabeluda. Mentirinha do capeta.
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Isso aí é para tirar a máscara. Falar, filhinho, não. Menos, tá? Menos. Eu estou juntando a essa força sexual a minha frustração de coração, a distração que eu quero ter porque minha vida está uma meleca, a falta de dinheiro, a um monte de coisa. E quem sabe que se eu não conheço um homem que me tira dessa? Minha filha, quem procura buraco, entra no buraco. E isso tem uma versão do grego para o hebraico. Você pode ler nas duas versões, né? Quem procura buraco, vamos raciocinar? Então, não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, é o que a gente não quer ler esse versículo aqui. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Se agarra nesse livramento com todas as suas forças. Porque a sua vida já está um emaranhado que você precisa desemaranhar isso. E para desemaranhar isso, fala assim, chega, basta. Eu não quero mais ser responsável pela minha própria felicidade, Senhor. Está aqui, eu vou viver cada dia o seu próprio mal. Eu vou começar a me organizar, tirar essas trevas que eu estou chamando para mim. Olha, eu estou puxando essa corda de trevas. Você vê que ela também já está mais, fugindo mais. Ela falou, nem Jonas eu não sou mais, né? É porque diz que antes ela orava a Deus como Jonas, lutando com Deus. Enquanto Jonas falou com Deus, no caso de Jonas, você lê o livro de Jonas, você vê como é que uma pessoa pode ficar aficionada, tapada nas suas próprias ideias. Jonas estava na sua própria disposição mental. Agora, é diferente de Jacó, que se agarrou com Deus e brigou com o anjo, porque queria a bênção. Jonas queria a vontade dele. Então você continua Jonas. Você quer continuar com a sua vontade. Primeiro pensar que um marido que deixa você por 8 meses seguidos e depois e você implora, você faz tudo, você pede para ele, por favor, não vai, e ele te deixa, ele não está assim tão afim de você. É a versão mais atualizada, eu ia dizer, desse filme. Ele não está tão afim de você. Ou também pode... A gente não pode nem ir tão longe, talvez, no caso, porque a gente não sabe o contexto do marido, né? A outra lado da moeda. Mas a gente nunca pega o outro contexto. A gente se comprometeu a pegar sempre o contexto de quem escreve, porque ele não tem bola de cristal. A gente não pode saber a história. Inclusive, ela pode estar mascarando muita coisa aqui, porque eu vi que ela não se enxerga. Olha aqui diz que ela pediu para ele não ir. Por favor, ele fez de tudo. Orei, implorei. Fiz de tudo para ele não ir, briguei, chorei. Mas foi tudo em vão. Ele foi. Mas ela 4 meses para o Brasil. A razão pela qual ele foi, né? Porque às vezes pode ser uma razão... Ele deu razões que a própria razão desconhece. E eu também desconheço as razões. Mas, quem sabe se você pediu discernimento do Espírito para saber... Se ele tem as razões dele, você tem as suas para viver. Liberte-se. Porque, olha... Pouco restou do seu casamento. Porque aqui na mesma palavrinha diz que o leito do casamento seja sem mácula. Você pode consentir já dentro do seu coração que este casamento está sem mácula, com todos esses desejos que você descreveu aqui pra gente? Não, não está. Então por que você não tem a honestidade, a honrabilidade com você mesmo de dizer, o meu casamento está partido, porque eu já o parti. Eu estou com vontade de sair e procurar o primeiro homem que eu encontrar. O que será que está acontecendo? Isso não é mais um casamento. Isto é um acordo para vocês se mutuamente aguentarem uma vida difícil. Mas saiba que o Senhor pode fazer muito mais do que você pede ou do que você pensa. Ele realmente pode curar o seu interior. Que é a coisa que você está mais gritantemente precisando. Não ponha todas as fichas nessa coisa sexual, porque isso é uma balela. A coisa sexual é para ser a cereja do bolo da vida de uma pessoa, entendeu? Quer morangos com creme? Pode ser os morangos com creme. Quer que seja o bolo todo? Então é o bolo, mas é a sobremesa. Não bote como prato principal nunca. Como prato principal está o seu ser. O seu ser em Deus. Se você é lá do alto, pensar nas coisas do alto.
pense no Senhor que pode dar um rumo à sua vida. Em nome de Jesus. Porque você fica do tamanho daquilo que você pensa. Pense nisso. Eu queria falar só uma coisinha para Isa, porque ela fala que ela está nesse desespero e já tem 9 meses que eles estão juntos. Eu queria compartilhar uma experiência própria. Juntos não, separados. Separados, desculpa. 9 meses separados. Eu fiquei 2 anos e meio separada, longe do meu marido. Hoje ele é meu marido, na época a gente estávamos noivos. E para mim, se eu quisesse ter usado isso como uma desculpa a mais, poxa, a gente ainda tá noivo, né? Não tem isso. Quando a gente noivou, eu já assumi aquele compromisso. O avô do Caio, né? Como História do avô do Caio. como um compromisso de aquele era o homem da minha vida. Então, eu queria te falar que eu tinha o quê? Naquela época eu tinha 20 e poucos anos, e não pense você que eu não passei por várias carências físicas, e todos os meus amigos casados e namorados e tudo mais, e tinha hora, e no meu trabalho, assédios de colegas e tudo mais, e eu fiz um compromisso diante do Senhor. Eu falei: Senhor, eu peguei essa palavra para mim e falei: não há tentação maior do que eu possa resistir, e essa palavra é verdadeira e é fiel, e eu vou fazer que isso reine sobre a minha vida. Então, é possível, não é brincadeira. Isso que a gente está compartilhando com você não é simplesmente para fazer bonito ou para falar, para que você se sinta a pior das pessoas, não, porque isso acontece. E nem que a gente esteja negando nenhum sentimento naturalmente humano, como tesão, como um monte de coisa. Ninguém tem pudor aqui, filha. Só que a gente não enfia a cabeça nisso e faz disso o problema principal da vida. Demandar energia, canalizando energia para o local errado. Isso que eu queria né? chegar, porque nessa época que eu cheguei, eu fiz um acordo com o Desmond. Eu falei para ele, por telefone, eu falei: amor, eu quero... Tá sendo uma área de fraqueza para mim, porque tá muito difícil, eu tô morrendo de saudade de você, eu tenho é o que ela falou, as necessidades fisiológicas, a química, os hormônios estão bombando para todo lugar, essa idade e tudo mais. Eu falei para ele: eu quero, para que não haja espaço, eu quero manter com você uma linha aberta. E chegou uma época que houve uma situação, eu falei: olha, eu fiquei louca com uma situação no meu trabalho, ele lá na Escócia, eu aqui no Brasil, e eu falei para ele, eu tinha 2 chefes, homens bonitos, um casado sem vergonha e outro solteiro, um gato. E eu falei pra ele, o chefe chegava, aqui no Brasil é tudo assim, a gente é muito toque, tato e não sei o que, conversa e tal. Ele chegava atrás de mim, eu no computador, ele começava a fazer massagem, não era só comigo, com todas as colegas do andar. Então não era algo pessoal, mas eu que estava naquela, no triste que tá saindo faísca. Eu falei pro 10, eu quero que você saiba de tudo que está acontecendo, para a gente estar caminhando junto nisso. Eu quero que você me fortaleça em oração. E assim foi a minha caminhada. Então, confessar os seus pecados com seu marido. Se você tem interesse que o seu casamento continue como um casamento, porque é o que a Adriana falou, você não deixou nada claro. Esse casamento é só fachada, qual é o motivo desse casamento, aonde você quer chegar. E como a Adriana falou, a gente não tem bola de cristal e a gente não tá aqui para... Mas assim, mesmo isso que ela... que faz o depoimento da Karine, faz com que o evangelho se torne vivo. Porque ela pode pensar que isso aqui que a gente está fazendo é só uma doutrinação. E se tem uma coisa que a gente não é aqui, é careta, filha. Exatamente. Né? Pode me chamar de qualquer coisa, menos de careta. Agora, tem coisas que, se você cuspir contra o vento, o cuspe volta no seu rosto. Assim é com todo aquele que não quer ouvir a palavra de Deus. Não ouve aqui, não ouve ali, para ouvir depois. Agora, às vezes até sem ouvido, só com um orifício, que já se mutilou todo. Então, tem uma palavra aqui. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Só até aquela parte, né? E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor.
nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, o Senhor te ama. Não importa, o Senhor te ama. E açoita todo filho a quem recebe. Ele te recebe, ele te quer. Saiba disso. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos aqui se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E você é filha, filha amada do pai. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Porque a gente não quer a morte para nós. E a morte não é esse estado de existência que a gente não fala, nem bebe, nem come no nosso corpo carnal, não. A morte é ir se fazendo mal durante toda uma eternidade. E por fim, los infernos. Né? Eu quero ler uma outra palavra em Tiago, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, porque olha, nós atentamos para todo o seu sofrimento, de falta de dinheiro, de dureza, de estar num país estranho. Se bem que a gente ficou até na dúvida pelo português dela, se você é da Espanha ou se você é do Brasil. E assim mesmo a gente tenta te responder com todo amor e carinho. Mas bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí você fala, mas você está me prometendo lá a coroa da vida, entre os anjos. Eu estou com um problema real aqui. Né? Aqui. Eu estou te falando, quando Deus promete a coroa da vida, Ele está prometendo uma coisa muito maior do que a nossa cabeça pode supor. Principalmente em a gente nos tornar... Jesus não falou assim para um determinado cara, olha, deixa os seus mortos enterrarem os mortos. Logo ele estava aludindo que há vivos, que estão vivos nessa terra. E o que ele quer nos dar é esta vida que a maioria das pessoas não conhecem e vivem uma existência inteira debaixo do sol como mortos. Mas ele quer te dar vida e vida em abundância. Um contentamento interno que ninguém pode tirar, nem mesmo a Espanha. Não é? Então, não fique com essa cabecinha fechada para a palavra, porque a palavra também é muito mais do que a gente pode supor ou sonhar. Mas se a gente for buscando e pedindo fome e sede da palavra de Deus, a gente vai cada vez mais tendo a revelação do Espírito sobre essa palavra. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não está te botando aí para ver se você aguenta. Deus não é um torturador, não. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Segue o que eu digo, que você não vai perecer com os que perecem. Você não vai passar por sofrimentos desnecessários. Nada, só tudo que sirva para a sua vida, para o seu crescimento, para a sua proteção e para a sua alegria. Ele chega a dizer, olha, peça para mim, para que a sua alegria seja completa. A gente não crê de verdade no amor de Deus e a gente tenta assambarcar tudo que a gente pode ter como felicidade, tentando tapar um buraco enorme na nossa vida. Para! Vamos confessar que de fato a gente não crê no Senhor, mas que a gente quer dar o primeiro passo. Aqui a gente quer dar uma chance para Ele se mostrar como verdadeiramente Ele é, e não como as igrejas e os coitadinhos dos pastores, até uns muito bem intencionados, mas ignorantes acerca de quem é Deus e do seu próprio amor. Mas creia no verdadeiro amor de Deus por você. Você é só uma criaturinha, porém amada por Deus. E ele acaba dizendo, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E essa cobiça pode tomar uma forma gigantesca se você vai alimentando. Você pega a sua cobiça ou a sua tentação, ou seja lá o que você quiser, bota naquela cadeirinha de bebê, sabe aquela cadeirinha que tem aquele negocinho, e fica dando comida na boca da cobiça, da tentação, entendeu? Ou mesmo até da sua vagina. Você vai ficando dando comidinha ali para aquecer e para crescer. Aí quando você não aguentar mais, você não aguentou mais, né?
Mas não é assim que funciona. O que funciona é clamar ao Pai nas menores coisas. E não se sinta diminuída por isso. Se sinta amada por Deus. Sinta-se querida por Deus. Clame a Ele por socorro. E o socorro de Deus virá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Saiba que você está sendo seduzida por um monte de coisa. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aí cai os seus pedaços da sua alma. Você vai olhando para trás e você deixou um monte de pedaço de alma para trás. Isso tudo porque você não deu uma chance para o Salvador. É duro, mas é. Era isso que eu tinha a dizer para ela, meninas. Vocês têm mais alguma coisa para dizer para ela? Não, eu... Não? Então eu tenho a dizer a você que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo quebre este ciclo que está acontecendo na sua vida com a paz dele, com o discernimento dele, com a ordem dele. Que o Senhor dê uma palavra de ordem aí onde você está e tire você do caos. Amém. Porque o Espírito Santo é especialista em caos. Se não fosse assim, Jesus não teria vindo a teu favor. Jesus é a teu favor, nunca contra você. A teu favor. O diabo é que é contra nós. O Espírito de Deus é a teu favor. Em nome de Jesus. Amém. A gente tem um e-mail da Isis que eu acho que uma parte dele a gente já respondeu agora, mas tem umas coisas específicas também. Cresci em um lar cristão, seguindo os ditames da igreja. Minha mãe, uma mulher temente a Deus, na época mal orientada, pois colocava sobre nós todo o jugo que a igreja colocava sobre ela. E eu deixei de viver coisas legais quando criança e adolescente por causa da imposição da igreja, de que tudo era pecado e nos levaria ao inferno. Acabei crescendo cheia de traumas. Fui abusada pelo filho do pastor da igreja quando tinha apenas 7 anos. Ele não me estuprou, mas abusou de mim. E ele era bem mais velho que eu, me ameaçava se eu contasse para alguém. Cresci arredia, não suportava que ninguém me tocasse, nem mesmo meu irmão. Diante disso, na minha cabeça, eu não queria me casar porque teria que fazer aquilo que o filho do pastor fez comigo. Cresci e fui dar meu primeiro beijo aos 19 anos. Depois, fiquei com outro moço até os 25 anos. Aos 28 Você vê anos... que isso aí é uma coisa recorrente, né? É, A pessoa ser abusada na igreja, não sei o quê, porque de corpo de Cristo não tem nem a unha do pé. E a gente que fala assim, dá tanto valor a isso, né? Igual, por exemplo, a Tamires, que a gente estava falando ali, né? E presa a isso, e sempre essas coisas acontecendo. Quer dizer, ela sofre por causa do julgo da mãe a vida inteira, porque a mãe botou esse julgo dessa igreja, cujo filho do pastor abusou dela. E a gente ainda E a mãe botando o julgo para salvar ela do pecado e salvar ela do inferno. Aí bota ela na boca do diabo. Isso que eu ia falar. Colocando Né? ela onde, né? Bom, Então, se a gente não descansar nesse sem Senhor e saber, Salvador... né, Não, sem saber, sem com saber, certeza. óbvio Mas que é sem saber. Não, claro. então. é uma coisa. E achando Mas que o ali meu é o povo momento... perece por Então, falta de e achando conhecimento que ali em todos os sentidos. momento é lugar de salvação e não é, não. né? Pois é. E muita gente com essa história fala, eu tô Agora, perdida, também não tô é para fora. supervalorizar essa coisa da igreja, porque se ela não estivesse na igreja, mas estivesse na escola, possivelmente alguém abusaria dela na escola. Se não estivesse na igreja evangélica, estivesse na igreja católica fazendo catecismo, provavelmente seria o padre. Se Alguém não da tivesse família. alguém da família. Se ela estivesse no botequim, seria alguém do botequim. Se ela estivesse passando na rua, o amor esfriou de quase todo o coração. Nós estamos num mundo mau. Vamos repetir comigo? A vida é difícil. Eu adoro fazer professora repetir para nunca mais vocês fazerem isso com ninguém. A vida é difícil. A vida é difícil. Não vai dizendo que a vida é um mar de rosas, não. Tem até I never promised E a gente you tem que rose vigiar em todos os garden. lugares, né, Adriana? Inclusive Ninguém. na igreja. Hein? A gente tem que vigiar em todos os lugares, inclusive na igreja. Exclusive. Então, eu não posso Exclusive deixar na meus igreja. filhos. Amém, igreja? Amém, igreja. Posso deixar meus filhos Tinha uma ir à senhorinha igreja. aqui lá na igreja, tão humildezinha, tadinha, ela era tão bonitinha, ela falava, amém, igreja? Amém. Né? Não posso deixar meus filhos ir à igreja e não ver que
o que, que é aquilo lá, só porque eles estão indo à igreja. Filha, Jesus Né? já não falou que tem cordeiro com pé Pra de... todo lado. Lobo com pelo de cordeiro? É. Não falou isso? Tem lobo com pelo de cordeiro? Então, filha, vai ser no lugar onde Vou você contar uma mais história espera. aqui. Tem- Quando ela tem- começou a falar da opressão da mãe, eu me lembro que com 11 anos eu estava na igreja evangélica, né? E eu sempre gostava muito e tal. Aí o pastor da minha igreja ia jubilar. E ele ia fazer uma última... o último batismo dele, queria fazer o maior número de profissão de fé que tinha e tal. E minha mãe gostava muito dele. O que ela fez? Se aposentar com o máximo de alma. É. Eu noto que você vai... É por aí o pensamento. Você vai ser batizada. Eu falei, eu mesmo? Por que eu? Não, porque você... Tem que fazer número pro Porque pastor ser você jubilar. vai, porque você vai. E aí, não, acho que eu tinha uns 11 para 13 anos. E aí, eu me lembro que eu acordei, eu tinha que me apresentar para o conselho da igreja, né? Mas meu coração estava apertado. Eu não estava entendendo. E eu gostava de ir, eu já tinha a minha relação com Deus, mas aquilo para mim estava muito apertado. Pesado. Aí eu cheguei lá, aqueles homens imensos, aquilo lá para mim foi uma coisa. Aí ele falou assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta. Se você, por acaso, arrumar um namorado, ele quiser se casar na igreja católica, você casa? Aí eu falei assim, não. Aí todo mundo muito bem, aquele tanto de homem de terno. Mas por quê? Eu falei assim, eu acho a igreja horrível. Eu acho a igreja horrível, eu gosto de um casamento, mas assim, né? Aí eles Pronto, olharam. foi tá. execrado. Não. Aí ele falou assim, e o baile, você vai? Eu falei, eu gosto. Tinha uns bailes na minha cidade, eu gosto de ir. Falei, mas isso aí a gente resolve depois. Aí eu falei assim, Tudo bem. aí saí de lá feliz, falei, pronto, fui reprovado. Porque eu não vou. Eu vi que eu tinha lá no fórum um negócio da igreja, né? Quando vê, eu não fui não. Eles me convocaram pra noite. Mas assim, em mim foi um peso muito grande. Foi tão grande como se eu tivesse. E o pastor ainda usou negar a si mesmo. De uma Agora, forma Jesus tão diz assim, opressora que eu não vinde a mim, queria. aqueles que estão cansados e oprimidos, porque eu sou manso e humilde de coração, meu jugo é leve e suave. O que a gente sente na igreja? Peso. Ó, é um humor negro, eu sei, mas peso, eu não queria. peso. Eu não queria. De jeito nenhum. Foi assim, uma das piores noites minhas dentro de uma igreja, entendeu? Porque. Entendi. Mas a gente aqui, todo mundo sabe que ela só pode ter esse tipo de sentimento, né? Que depois ela não queria nem que o irmão beijasse ela, não queria que ninguém beijasse. Vai em frente. Então, aos 28 anos arrumei um namorado e no começo eu achei que seria bom. Namoramos, mas aí foi o meu calvário, porque eu era virgem. Depois de 2 anos de namoro, um dia ficamos sozinhos em casa e ele me estuprou, me machucou, arrasou com a minha alma. E foi terrível. Tem 10 anos que isso aconteceu. Eu às vezes acho que superei, mas vejo essas marcas profundas em mim. Fui noiva 3 vezes, mas não deu certo. Não sei se fui clara, mas a realidade é que hoje eu não vivo, vegeto. Não tenho sonhos, estou com 40 anos, me sinto só, sou até bonitinha. As pessoas dizem que não aparento a idade que tenho, me dão 25 anos, mas isso para mim não resolve. Porque continuo sozinha. Os rapazes com quem me envolvo se dizem apaixonados, depois de 3 meses terminam dizendo que eu sou a mulher que todo homem quer, mas que eles encontraram outras pessoas. Pior que eu sempre pego os feiosos para ver se pelo menos eles ficam comigo, mas no fim não dá em nada. Estou cansada. Assisto os programas, mas ainda não vi um caso como o meu. Já aprendi muito com vocês. Eu estou tão cansada de ouvir na igreja o que eu ouço lá. Tenha paciência, espera no Senhor. E todos os jargões evangélicos quanto a quem está solteiro. Mas ninguém vê o quanto é difícil estar sempre solitário. Se puderem me orientar, eu agradeço. Quero deixar meus parabéns pela iniciativa de vocês. Vocês podem pensar que o seu programa é tão simples, mas é nessa simplicidade que contém o melhor perfume. Aquele que traz o bálsamo à nossa alma. As igrejas hoje têm apenas frases prontas que em nada nos ajudam. Obrigada a vocês. Obrigada a você. A gente reconhece a nossa impotência, mas a gente crê no poder de Deus. Amém. Né? Agora, a gente vê que ela tem um coraçãozinho tão puro, e foi um coraçãozinho tão massacrado, tão abusado, tão, né? Você vê que para uma pessoa o sexo vira um problema.
De um lado, um problema de querência. Do outro lado, a pessoa está tão querendo uma afetividade, um amor, ela está em busca do amor. A má notícia é que o amor está esfriando de todo o coração. O que a gente deve ser é aquele que semeia amor, aquele que semeia justiça, aquele que semeia oxigênio. Em outras palavras, aquele que semeia a palavra de Jesus. Porque é a única coisa que pode nos dar esperança de termos o nosso, voltar para nós, a gente comer deste fruto que a gente está semeando. Se você quer um mundo melhor, se você quer ter um homem que não faça o papel, esse cara é um brutamontes, ele só queria você para isso, graças a Deus que ele fez isso e foi embora, não ficou na sua vida. Porque uma pessoa desse quilate, não valeria a pena você ter como seu marido. Então, perdoe ele, perdoe o filho do pastor, peça ao Senhor para te lavar desse peso que está no seu coraçãozinho. O sexo é uma coisa agradabilíssima quando ele é simplesmente a consequência, o ápice, né, a demonstração de amor entre duas pessoas, de amor. Quem ama não faz mal ao outro. Hoje está difícil a gente achar pessoas que amem, porque está difícil achar pessoas que se amem. Então saiba de uma coisa, descanse no Senhor. Jesus disse que na vida teríamos aflições. A aflição da maioria das mulheres é não encontrar mais homens em que possam confiar, em que encontrem amor. Mas isso aí não é para a gente se escandalizar com essa notícia. Jesus disse isso para consolar o nosso coração e para que a gente saiba priorizar as coisas na nossa vida. Em primeiro lugar é Deus. Em primeiro lugar, se ele disse para a gente não andar ansioso com nada, a gente não anda ansioso nem por companhia, nem por coisa nenhuma. Nem mesmo pela questão que ele colocou como sendo básica para o nosso ser. Não é bom que o homem ande só. Não, não é bom. Tanto não é bom que todas nós sofremos quando estamos sós. Não é mesmo? Mas o que o Senhor disse? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Em Filipenses 4, qual é a palavra? Vocês lembram da palavra em Filipenses 4? O que pensar? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Lê aí, Cacauzinha. Que o Senhor está perto, está o Senhor, ele diz também. Eu enxergo pouco. Eu também. A Bíblia dela tem a letra muito miudinha. Karine vai procurar. Achei. Regozijai-vos sempre no Senhor. Pode ser? Regozijai-vos. Pode. Regozijai-vos, alegrai-vos, agradai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Outra vez eu digo, se alegra no Senhor. E Deus não é gado, viu? Não. Falando é porque é mesmo. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A moderação em todos os sentimentos. Falar, eu não vou fazer disso uma coisa grande. O Senhor disse para que eu espere nele. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor e não é dizer que ele está voltando logo, não, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Perto está o Senhor porque ele está dentro em vós. E perto ele está de todas as suas angústias. Manda ver. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. O seu pedido está conhecido diante de Deus. Pela oração. Deus ama o seu coração. Ele se alegra em que você esteja alegre. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso não é jargão evangélico, isso é palavra de Deus. Amém. Vamos lá. Pela oração e súplica com ações de graça. E nós já estamos aqui juntas, orando por você, Amém. com súplica e dando graças a Deus por você ser dele e estar passando por essa aflição nele. Amém. E estando com esperança no coração nele, que tudo fará. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Guarde a sua os mente vossos corações, e a sua mente. Em os Cristo vossos Jesus. pensamentos em Cristo Jesus. Não existe melhor lugar Amém. para nossa mente estar guardada, né? Então, a gente tem que saber o seguinte: nós estamos sendo avacalhadas pelo diabo nessa vida. Nós estamos sendo achincalhadas, perseguidas. A gente já sabe disso tudo. O amor no coração dos outros está pequenininho, pequenininho isso quando tem. O egoísmo está agraçando. Eu seguro na mão de Deus, da onde me virá o socorro.
O nosso socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. E o Senhor está aí para te socorrer agora. Até o Amém. próximo programa e um beijo no coração de vocês. Amém. Troje, Joffrey, alle Thor, Frode. Frode, Sauron, Ahmed, Sindolo, Hanya.